Olá, feliz dia! Um dia abençoado para todos nós e pode ter certeza que a partir de agora somente coisas boas vêm a você, com certeza. Então repita aí, somente coisas boas vêm a mim, com certeza. Somente coisas boas vêm a mim, com certeza. E olha, um apoio moral e espiritual se apresenta diante de você para oferecer abrigo às almas cansadas e reconfortar os corações aflitos. Está no ar o programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. No programa de hoje, o preletor Edilson de Souza Mendes fala sobre as 3 práticas da Aceite ou Noie e os resultados que elas trazem para a vida das pessoas. O livro Nova Visão do Casamento traz uma série de dicas para que o relacionamento do casal se torne cada vez mais harmonioso. Através dessa leitura, você descobre o verdadeiro significado da união espiritual entre os cônjuges e assim ter uma união conjugal mais feliz e plena em todos os sentidos. Para adquirir essa obra de conteúdo inestimável, ligue para 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Você também pode obter o livro Nova Visão do Casamento dirigindo-se até uma sede da Aceite ou Noie mais próxima. Ligue 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Atos de amor ao próximo, meditar todos os dias e ler os livros do Pensamento Iluminador são iniciativas que reconstroem vidas. Pobreza, doença, brigas familiares e todos os tipos de sofrimento fogem de pessoas que vão ao encontro da luz. Sobre as 3 práticas da Aceite ou Noie é o tema da palestra de agora com o preletor Edilson de Souza Mendes. Acompanhe. Maravilhosos filhos de Deus, bom dia! Bom dia! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado você que nos acompanha, o programa da Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Você que está em casa, qualquer parte do Brasil, em todas as partes do Brasil, né? Quero mandar aqui um abraço especial aos meus amigos lá do Pará, que tenho oportunidade de fazer um trabalho com eles, lá na Academia da Amazônia, que é uma das academias, né, mais novas da Aceite ou Noie do Brasil, que fica numa cidade chamada Benevides, a 25 quilômetros de Belém. Uma academia muito bacana, vocês que estão aqui estão convidados lá para conhecer e participar. Bom, então nós vamos falar sobre as 3 práticas espirituais da Aceite ou Noie. Que práticas são essas? São as práticas, né, que nos tornam pessoas cada vez mais espiritualizadas. Então, se você quer se espiritualizar, na verdade, todos nós já somos espiritualizados. Só que depende de cada pessoa como ela desenvolve essa espiritualidade. Você percebe a espiritualidade nas pessoas, a forma como as pessoas elas se comunicam, até a forma de andar de uma pessoa, você percebe se realmente é uma pessoa espiritualizada. Então, as atitudes da pessoa mostram realmente se ela é uma pessoa espiritualizada ou não. Então, para desenvolver essa espiritualidade, na Aceite ou Noie nós temos as 3 práticas espirituais, que a primeira dela é a meditação Shinsokan. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, talvez soa, né, essa palavra assim, um tanto estranho, né? Shinsokan. O que é Shinsokan? No português significa contemplar Deus. Então, nós vamos contemplar o Deus que existe no nosso interior. Então, através da prática da meditação Shinsokan, que consiste, então, somente nós afirmarmos que a minha vida e a vida de Deus é uma vida só. A meditação Shinsokan. Então, na nossa livraria, você que está em casa pode acessar a nossa livraria virtual através do site www.sni.org.br/livraria virtual. Lá você encontra o CD e o DVD, onde explica, de forma bem clara, nós temos a explicação da meditação Shinsokan, explicação da prática da meditação Shinsokan
e a prática propriamente dita da meditação Shinsokan, tá? Então, nós temos em áudio, tá? Você pode acompanhar lá no seu veículo, ou também aprender em casa. É importante também nós colocarmos na hora de dormir, deixa ali tocando, tá? O áudio da meditação Shinsokan, porque vai gravando no nosso interior, no nosso subconsciente. Porque quando nós dormimos, o que fica aberto é o inconsciente. Então, por isso que é muito bom, tá? Antes de dormir, gravarmos coisas boas. É bom descarregar a mente antes de dormir. Então, antes de dormir, pratique a meditação Shinsokan, descarrega, né, a mente através de todas as situações, né, do dia a dia, tirar da mente as preocupações, enfim, e deixa lá tocando, e aí vai dormindo, vai gravando a meditação Shinsokan. Ou, se você preferir também, tá, você pode acompanhar através da palestra, assistir, lá na sua televisão, tá, no seu telão. Você pode assistir as palestras e também aprender a prática da meditação Shinsokan. Então, está lá na nossa livraria virtual. Também, essa explicação das 3 práticas espirituais está aqui nesse livro, que é Explicações Detalhadas da Meditação Shinsokan, e vou utilizar também trechos desse livro do professor Toshiyuki Fujiwara, Você Será Salvo Infalivelmente. Tá? O professor Toshiyuki Fujiwara foi um grande professor que viveu experiências fantásticas na Seichonoye do Japão e que pôde ser, agora, tem pouco tempo que esse livro foi traduzido para o português, nós podemos acompanhar as experiências maravilhosas dele. Então, ele diz assim, que as práticas espirituais da Seichonoye, gente, elas não são práticas para você apenas transformar naquilo que é mal em bem. Por quê? Se você efetuar as práticas, tá, as 3 práticas espirituais nesse sentido, você está brigando com o fenômeno. O que é brigar com o fenômeno? Fenômeno é tudo aquilo que manifesta neste mundo dos 5 sentidos. Então, assim, como é um mundo relativo, de relatividades, neste livro mesmo, Você Será Salvo Infalivelmente, tem uma passagem que ele diz que, certa vez, ele estava em companhia com o professor Masaharu Taniguchi, e ele fez o professor Masaharu Taniguchi disse para ele, Fujiwara, se você tiver alguma dúvida a respeito desses ensinamentos, é só você me perguntar. Aí ele ficou acanhado, e ele disse assim para o professor, professor, mas eu fico com vergonha de fazer alguma pergunta para o senhor. Aí o professor Masaharu Taniguchi falou, não precisa não, só perguntar. Aí ele falou, então tá bom, a propósito, eu queria saber como é que nós despertamos para a verdade. A gente ouve tanto na Seichonoye, despertei para a verdade, despertei para a verdade. Então, como que a gente sabe quando a pessoa despertou para a verdade? Aí o professor Masaharu Taniguchi respondeu para ele, disse assim, Fujiwara, este mundo dos 5 sentidos, ele é um mundo rico em relatividades. Existe aquilo que sobe e o que desce. Tá? Existe o côncavo e o convexo, certo? Existe a noite e o dia. Então, é um mundo relativo. Existe o bem e existe o mal. Nós despertamos para a verdade quando nós transcendemos essa diferença, tá? Essa relatividade. Então, ou seja, se você acredita que uma pessoa ela pode praticar tanto bem quanto mal, você está preso ao fenômeno. Porque no mundo de Deus não existe sequer uma pessoa que pratica o mal. Então, na meditação Shinsokan, nós vamos exatamente isso, contemplar Deus que existe no nosso interior. Certa vez, uma amiga lá do Paraná, um abraço para os nossos amigos lá, os paranaenses, na cidade de Carlópolis, o nome dela é Maristela. A Maristela não conhecia a Seichonoye e o desejo dela era passar na faculdade de Direito, que é uma das melhores faculdades de Direito do Paraná e do Brasil, está na cidade de Jacarezinho, que é muito concorrida, uma cidade bacana. E aí, como ela não conhecia Seichonoye, ela foi prestar o vestibular. Chegando no dia do concurso do vestibular, ela ficou nervosa, mas tão nervosa que ela não conseguiu concluir a prova. E aí, resultado, Maristela não passou.
Daí, a segunda vez, ela foi prestar o exame. Então, sabendo do nervosismo dela, o que a mãe fez? A mãe chamou, disse, filha, vem cá. Pegou um remédio, um tranquilizante, um calmante, e deu para ela tomar. E aí, quando a Maristela foi prestar o exame, o calmante surtiu tanto efeito que ela ficou com tanto sono que ela debruçou em cima da carteira e dormiu. E aí, quando ela acordou, já faltava alguns minutos para terminar o tempo da prova, ela teve que devolver a prova praticamente em branco. E aí conheceu o Seicho Noye. Aí, quando ela conheceu o Seicho Noye, ela aprendeu sobre a importância da prática da meditação Shinsokan. Ela disse, não, agora eu vou meditar. E meditou. E então, quando ela meditou, contemplou Deus no seu interior, e então foi realizar a prova do vestibular. E aí, resultado, a Maristela passou nos dos primeiros lugares. Então, palmas, né, gente? Não é maravilhoso? Então, praticar meditação Shinsokan não é você simplesmente fazer a prática da meditação Shinsokan, não é simplesmente você ficar de forma estática, mas você contemplar Deus do seu interior e sentir que a vida de Deus habita o seu interior. Então, aqui no livro, o professor, depois nós vamos falar sobre as outras práticas. Então, lembrando, as 3 práticas espirituais. Primeira, a prática da meditação Shinsokan, é bom gravar isso, a prática da meditação Shinsokan. Segunda prática é a leitura de livros e revistas, leituras das sutras. Para quem está nos acompanhando na TV, sutra significa livro sagrado. É um livro que nós temos onde um poema, que inicialmente foi escrito como poema. Então, na Seicho Noye, gente, nada foi concretizado de forma que fosse um ensinamento, uma religião. Tudo foi se transformando. Então, a sutra da Seicho Noye, como primeiramente foi escrita como poema, os adeptos, como no Japão, como eles têm o hábito, faz parte da cultura do povo japonês, realizar leitura de sutra diante do oratório, cada família tem o seu oratório. Então, eles passaram a ler esse poema diante do oratório, e aí começaram a acontecer coisas fantásticas na vida deles, como os aparentes milagres, e aí depois se tornou sutra. E a terceira prática espiritual da Seicho Noye é prática de dedicação de amor ao próximo. Então, portanto, as pessoas que vêm na Seicho Noye, é um ensinamento tão fantástico, gente, que ela não nos deixa apenas de forma estática. É necessário você entrar em ação para você colocar em prática aquilo que você aprende. Então, não é simplesmente nós chegarmos na Seicho Noye e ficar assistindo, ouvindo as palestras eternamente da nossa vida. Então, aí, ou seja, é uma complementação. Depois da prática da meditação Shinsokan, passamos então à prática da leitura dos livros, e então passamos para a ação, que é a prática de dedicação de amor ao próximo. Então, isso é o mais importante. Por isso que a Seicho Noye, ela é um ensinamento em que ela é promovida, vamos dizer assim, por voluntários no Brasil inteiro. Os preletores não são funcionários, são preletores, que decidiram colocar em prática a ação de dedicação de amor ao próximo, transmitindo a verdade, estudando a verdade e transmitindo para as outras pessoas. Portanto, quando a gente chega na Seicho Noye, a gente chega, senta e ouve as palestras que os preletores têm para proferir. Então, nós estamos numa posição de receber. Então, a gente passa a receber as informações. Depois, quando a gente começa a atuar dentro do movimento, ou seja, colocar em prática, em ação, o ato de dedicação de amor ao próximo, nós mudamos de posição, passamos a doar. Então, podemos dizer que o movimento da Seicho Noye é constituído de pessoas que apenas se doam, deixam a vida de Deus vazar. Então, se você quer também fazer parte desse movimento, é só fazer contato com uma das nossas sedes regionais e lá e dizer como que eu faço para ajudar também dentro do movimento da Seicho Noye. O professor fala, então, a meditação Shinsokan tem o objetivo de gravar profundamente no subconsciente a convicção: eu e Deus somos um. Eu e Deus somos um. Gravar, ou seja, lá já está gravado.
Mas o que faz, o que nos faz lembrar de que realmente Deus e eu somos um? É a nossa consciência. Porque através da consciência, nós percebemos este mundo dos 5 sentidos. Tá? Portanto, mentalizando com respiração regulada e mente concentrada é o seguinte: a vida de Deus flui para meu interior e se tornou a minha vida. Minha vida e a vida de Deus são uma só vida. Isto se resume na prática da meditação Shinsokan. Então, portanto, lembrando que as práticas espirituais, gente, elas existem para fortalecer a nossa fé. Tá? Ela vai fortalecer a nossa fé. Portanto, não é uma prática de superstição. Eu vou fazer leitura da Sutra para ver se a minha sogra ela se torna uma pessoa boa. Tá? Eu vou fazer meditação Shinsokan, tá? Para ver se os meus filhos eles se tornam mais estudiosos. Não, isso é superstição, gente. Então, Seicho no Ie não é um movimento de superstição. Portanto, as práticas, elas são exatamente para fortalecer a fé, enquanto que a superstição, ela te causa dependência. Então, você não pode ser dependente, você é livre, você é filho de Deus. Então, a meditação Shinsokan, ela faz com que ativa o Deus do seu interior e faz com que você tenha uma mente livre, você não fica dependente de nada. Tá? Você já é livre, assim como Deus te criou. Tá? Aqui e agora, tá? Você é livre. Você é livre. Então, você não precisa mais se preocupar com remédio, você não precisa mais se preocupar com conta que vai pagar. Tá? Então, é Deus que paga as minhas contas. Faça a meditação Shinsokan através da orientação, né? Porque a diferença, gente, da meditação Shinsokan e da oração. Qual que é a diferença? Meditação Shinsokan é oração? É oração também. Mas ela não se resume apenas como uma oração. Ela não é só oração. Por quê? Quando você ora, o que você está fazendo? Você está falando com Deus. Tá? Você está orando, você está falando com Deus. Agora, quando você pratica a meditação Shinsokan, você vai ouvir a voz de Deus. Tá? Você ouve a voz do Deus do seu interior. Por isso que nós temos lá o hino sagrado, Canto para Consolidar a Fé, tá? Que diz lá: eu ouço a voz que soa no meu interior. Tá? Busco sempre a luz. Tá? Então, eu ouço a voz de Deus que está no meu interior. Então, você, quando pratica a meditação Shinsokan, não é que vai vir uma voz, a gente vai falar no seu ouvido, mas através do que, quando nós praticamos a meditação Shinsokan, nós aguçamos a nossa percepção das coisas. Então, você vai ser orientado, faça isso, faça aquilo, naturalmente, através da atitude das pessoas. Tá? Então, as pessoas, elas vão manifestar na sua vida, porque você, de forma positiva, porque você clareou a sua mente, você limpou, é como se você estivesse numa grande, um vitrô, né? um vitrô, uma janela, e então ali estivesse embaçado. Tá? E então o ato de praticar a meditação Shinsokan consiste em você passar o pano e limpar a lente da sua mente, limpar o vidro da janela. E então você vai passar a enxergar tudo perfeitamente, porque é o Deus do seu interior que está manifestando aqui e agora. Tá? Então, aí ele diz, como que a prática da meditação Shinsokan e o conhecimento da verdade de que a vida do Filho de Deus é imortal por meio da leitura da verdade da vida. Tá? Então, através da leitura, nós vamos gravando ainda cada vez mais no nosso interior esta convicção. Então, corrige-se a postura mental e assim também acaba sendo corrigida a postura corporal. Tá? Por quê? Então, quando você tem uma postura corporal correta, tá? Na Seicho no Ie, então, como lá no DVD, vai explicar como é que faz a postura correta. Então, se consegue uma postura correta, através de uma postura mental correta. Tá? Uma postura mental correta. Então, quando se tem essa postura mental correta, automaticamente você passa a ter uma postura corporal correta. Tá? Então, melhorando a postura, tudo que fizermos estará de acordo com a verdade.
E o que é a verdade? Por isso que na prática, a postura da Seichonoye, ela está de acordo com a verdade universal. O que é a verdade universal? Cada um no seu respectivo lugar. Tá? A postura do corpo. Tá? A essência é, o homem é filho de Deus. Mas a postura do nosso corpo está de acordo com essa verdade. Da verdade universal. E a verdade universal é cada um no seu respectivo lugar. Ou seja, o que fica em cima é em cima, o que é embaixo é embaixo, o que está do lado é do lado. E então, cada um no seu respectivo lugar. Você não precisa trançar suas pernas, você não precisa trançar seus braços. Tá? Naturalmente, tá? A postura do corpo, então, começa a prática da meditação Shinsokan. Tá? E então, passamos a prática, né, de gratidão, complementa a meditação Shinsokan. O que é isso? A prática da gratidão complementa a prática da meditação Shinsokan. Então, quando nós passamos a fazer a meditação Shinsokan, a nossa postura mental se torna correta, o resultado da nossa vida ela é positiva, e então eu vou retribuir. Se houver quem considere a meditação Shinsokan apenas uma prática espiritual para obter uma experiência profundamente misteriosa, estará fadado ao fracasso. É preciso complementá-la com a prática de gratidão. Pelo contrário, sua fé nada mais será que um filosofismo que o arruinará, tornando-o presunçoso, ingrato e imprudente. Então, na Seichonoye, é um ensinamento que torna o adepto, né, não é só isso, o ato de vir e aproveitar, de ser um usurpador da verdade. Não, ele vai aprender, mas ao mesmo tempo ele vai agradecer. E então a prática da gratidão é basicamente a postura mental de quem não se esquece jamais que o sentimento de gratidão a todo momento, onde quer que esteja, sentimentos contrários ao da gratidão são queixas, insatisfação, ódio, inveja, raiva, etc. Então, e quando se pratica a meditação Shinsokan e agradece, com certeza a mente e o coração se torna cada vez mais grato, e então nós passamos a desenvolver, tá, uma vida correta de filho de Deus. E o ato da leitura dos livros e das sutras sagradas, na Seichonoye também nós aprendemos que nós devemos ter o sentimento de gratidão aos nossos antepassados. Então, nós fazemos a leitura de gratidão. E as práticas da Seichonoye, gente, é só sentimento de gratidão, só isso. Vou fazer oração de gratidão aos antepassados, porque na Seichonoye falou que a gente fica rico se orar pelos antepassados. Isso é barganha, tá? Isso é barganha. Então, quando você manifesta sentimento de gratidão, naturalmente você passa a receber, porque você está emitindo um sentimento positivo. E quando você sente gratidão, você está orando por coisas boas, tá? Você está orando por coisas boas e sentindo gratidão, então você vai receber coisas boas, tá? Dizem que assim, quando a gente ganha, né, alguma coisa do vizinho, né, por exemplo, um bolo numa assadeira, aí fala assim, diz que tem que devolver a vasilha suja, porque senão nunca mais vem outras coisas, né? Isso, tá? Isso aí é sentimento de comodismo, né? De não querer lavar. Não é devolver sujo, mas devolve com outro bolo dentro, né? Vai lá e agradece, muito obrigado, né? E então, quando se dá, recebe mais ainda, com certeza. Tá? Então, por isso, quando se lê as sutras aos antepassados, você lê as obras da verdade, você está contribuindo com a sua própria felicidade, porque você está gravando no seu interior a luz da verdade que existe dentro dos livros da Seichonoye. Porque os livros da Seichonoye, gente, não são simplesmente livros que a gente encontra nas bancas de jornais lá da esquina. Por quê? Porque lá existe revista que vence, por exemplo, né, as revistas de fofoca, né, dos artistas. Então a fofoca da semana passada já venceu aquela revista, né? E então, agora aqui não. A verdade, um livro, uma revista da Seichonoye que foi editada em 1970, ela salva tanto quanto uma que foi editada no mês passado. Tá? Porque a verdade, ela nunca vence. Tá? Na nossa livraria tem lá palavras de luz, certo? Palavras de luz, que às vezes as pessoas falam assim, mas isso aqui é do ano passado, isso aqui, né, não está valendo mais. De nada disso. Ela salva tanto quanto as palavras de luz que foram editadas esse ano. Tá? Então, esse ato de dedicação de amor, então vá lá na livraria,
Tá? Nós temos lá vários preceitos, sabe, dos anos anteriores. Vai lá, compra uma dúzia. Isso é ato de dedicação de amor. É você retribuir a verdade que você recebe. E retribuindo coisas boas, com certeza as coisas boas virão com certeza na nossa vida e ter uma vida repleta de luz. Muito obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seicho no Ie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seicho no Ie pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seicho no Ie, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei, e isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim, eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular, e aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias, e comecei a ter autoconfiança, falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular, quando eu passar no vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seicho no Ie na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seicho no Ie na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seicho no Ie na TV. Acesse o site www.sni.org.br/mantenedor ou através dos telefones 0800 770 2600 ou 0 operadora 11 5014 2209 e transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Foi maravilhoso ter a sua companhia em mais um programa Seicho no Ie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado e com certeza todas as dádivas de Deus recairão sobre você, viu? Com o tempo, orar faz com que sua simples presença inspire respeito e engrandeça os ambientes aonde quer que você vá. Vamos juntos então ao nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Acompanhe sempre a nossa programação. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.